Então, exemplo, segunda lei. Vamos ver o ônibus e a bicicleta. Ônibus, massa do ônibus é 5.000 quilos. Você falou, mas aí que ônibus seria um ônibus pequeno? A velocidade do ônibus, vamos colocar em metro por segundo para facilitar. Tempo para parar o ônibus. Bem, 20 metros por segundo, para quem se lembra bem. Vamos fazer até o cálculo aqui. 20 multiplica por 3,6, 72 km por hora. Putz, você fala, mas ninguém, uma pessoa não vai conseguir parar, vai morrer. Então, vamos mudar de 20 para 2. Se for 2 metros por segundo aqui, aí já fica bom. 2 metros dá 7,2 km por hora. Pô, tá uma baixa velocidade. Então o ônibus vem não a 20, mas a 2 metros por segundo. E vamos dizer que você queira parar esse ônibus, porque você vai pôr 2 segundos, assim também. Vamos botar em 20 segundos. Então vamos calcular a força necessária para fazer parar o ônibus neste tempo aí. Vamos pôr O. Ora, momento linear. mv final, né? Que aqui é a velocidade do ônibus final vai ser 0, né? Menos a massa, velocidade inicial. E o ΔT aqui. Então vamos colocar os valores. Massa do ônibus 5.000. Multiplica a velocidade final, que é 0. Massa do ônibus 5.000. Velocidade que é 2 metros por segundo. E o ΔT 20 segundos. Vamos fazer o cálculo aqui. 5 vezes 0 é 0. 5.000 vezes 2 dá 10.000. E aqui o 20. 10.000 menos o 0 aqui fica menos 10.000 mesmo. Então vai ficar menos 10.000 dividido por 20. Vamos fazer aqui na máquina. 10.000 dividido por 20. 500. Então uma força de 500 newtons. Veja que apareceu um sinal negativo aqui. Isso indica que o sentido aí, a ideia é que tem que ser aqui o ônibus. Ele vem neste sentido aqui, eixo X. E você está aqui como se fosse aí os filmes do Super-Homem. Então você vai aplicar uma força neste sentido aqui, ó. Daí o negativo, tá vendo? N de Newton é a unidade de força, símbolo é N maiúsculo. O nome do Newton, é claro que tem o N maiúsculo, como havia escrito na última aula, mas aqui a unidade é minúscula. Então Newton vem aqui de massa, de velocidade, aqui. Então aqui nós temos aqui o quilograma, a velocidade nós temos aqui é metro por segundo, e aí é dividido por segundo. Então fica quilograma, metro, segundo vezes segundo, segundo ao quadrado. Isso aqui é 1 newton. Então 1 newton é 1 quilograma, metro por segundo ao quadrado. É a unidade de força. É uma unidade pequena. Então você vê que a força necessária para parar o ônibus vindo a 2 metros por segundo, 500 newtons. Agora vamos ver a bicicleta.
Sem contar, logicamente, o ciclista, né? Vamos pôr os dados. A bicicleta, vamos pôr aí que seja de 20 kg. Ela também tem que vir a mesma velocidade do ônibus para a gente comparar. Então, 2 metros por segundo. Ela vai parar, então velocidade final zero, e no mesmo tempo que nós paramos, vamos ter para parar o ônibus. Então vamos fazer o cálculo da força resultante que atuará na bicicleta. É massa da bicicleta vezes aceleração, nada disso. Aqui nós estamos trabalhando com variação do momento linear no tempo. Então vamos ver aqui. M da bicicleta, velocidade final, menos a massa da bicicleta, velocidade inicial, no tempo. Vamos colocar os valores. Você fala, puxa, mas é igual a do ônibus, exato. A fórmula é a mesma. Olha lá, a fórmula é a mesma. Chama segunda lei de Newton. Força resultante, ΔP sobre ΔT. E é uma equação vetorial. Então, massa da bicicleta, vamos pôr os valores, 20 kg, velocidade final 0, massa da bicicleta 20 kg, velocidade inicial 2 e o tempo 20 segundos. 20 multiplica 0 é 0, 20 multiplica 2, 40. 0 menos 40 dá menos, quanto mesmo aí? Menos 40. E divide por 20. 40 dividido por 20, vamos até fazer na calculadora, para você ver que eu não estou mentindo sozinho. Estamos aqui com a minha calculadora, uma falda. Olha lá, 2. Menos 2. 2 o que? Newton. Veja a diferença. Quer dizer, vem vindo aí a bicicleta sem piloto, que o eixo X, e aqui está você, parecendo o super-homem. Você vai parar a bicicleta. Veja a diferença. Se for uma bicicleta vindo a 2 metros por segundo e você vai parar no mesmo tempo, olha o ônibus, você precisa aplicar 500 newtons e a bicicleta só 2 newtons. Então veja a diferença que dá parar um ônibus ou parar uma bicicleta. Logicamente que as velocidades também vão fazer diferença, e mais ainda também o tempo também vai fazer diferença. Por quê? Depende do tempo que você vai fazer a mudança de momento do corpo. Se eu for fazer uma curva, também. Se eu for fazer uma mudança no movimento, o corpo estava aqui. Aí, fazendo esse movimento aqui, a tendência seria essa. Não, eu quero que ele, depois desse ponto aqui, ele saia com essa tendência aqui. Então, eu vou ter que aplicar uma força aqui, para que ele faça essa mudança de direção. Ele ia nessa direção, agora ele vai nesta. Então, o tempo que eu vou fazer, se eu quiser fazer em pouco tempo, vou ter que aplicar uma força grande, um grande empurrão, um grande puxão. Se eu for fazer num tempo longo, aí uma força pequena. Por exemplo, no caso do ônibus, se ao invés de 20 segundos eu quiser fazer a mudança de movimento de 2 metros por segundo para 0, em 2 segundos, se eu trocar de 20 para 2 aqui, o que acontece? Eu acrescento um 0, fica 5.000. Se eu quiser fazer aqui em 2 segundos, não em 20, acrescento um 0, que fica 20 newtons, não 2. Então o tempo que você vai ter para fazer a mudança também é importante. E ele é inversamente proporcional. Então veja que a segunda lei de Newton
ela mostra isso, quer dizer que a força necessária para fazer alguma coisa depende da mudança no momentum do corpo que eu quero fazer. Que corpo que é e qual a mudança de momento que eu quero fazer e em quanto tempo eu quero fazer. O quanto tempo ela vai no denominador, é inversamente proporcional. A mudança aqui no momentum, quanto maior for essa mudança, maior será a força necessária. Agora, no tempo é o contrário. Quanto menor for o tempo disponível para fazer essa mudança, maior tem que ser a força. Se eu fizer um tempo grande, uma força menor. Então, é muito importante o dimensionamento dos sistemas, certo?